Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior. Gente de perto, gente de longe, tudo bem? Estamos começando mais um episódio, mais um programa do nosso podcast Arte e Notícia e, claro, agradecendo a você o carinho de estar com a gente. Hoje recebendo um convidado muito especial. Meu amigo há muitos anos, olha, já vão lá mais de 40 anos, por aí, né? Sim. Edson Gonçalves, músico, luthier, obrigado por ter topado a parada e vir prosear. Tem muita coisa legal. Olha, não sei se você já conhece o Edson. Se não conhece, você vai gostar. Mas para aqueles que já o conhecem, tem muita história que nós vamos contar por aqui. É isso? Com certeza. Bom, quem agradece o convite sou eu. Feliz de estar aqui. Eu sei. E vamos prosear, né? É isso aí. A gente volta já já para mais um Arte Notícia aqui nos Estúdios Pinheiros. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi, aqui dos Estúdios Pinheiros, e quero convidar você que tem um conteúdo legal, que quer divulgar um pouco mais a tua marca, que quer realmente levar teu conteúdo aí nas redes sociais, seja no YouTube, Instagram, enfim, quer ter o seu podcast, está na hora de você contar com os Estúdios Pinheiros, que nós temos aqui no Estúdio 2, um estúdio prontinho para o seu podcast. E você pode ver aqui, iluminação muito bem feita, a parte de áudio toda bem resolvida, prontinho para você vir aqui e gravar o seu podcast. Entre em contato conosco aqui nos números que estão aqui embaixo, que o Robson Pinheiro vai te atender e você vai ser muito bem atendido, vai ter a oportunidade de estar vindo aqui, conversar com a gente. Agende um horário que você vai se surpreender. O Estúdios Pinheiros fica aqui na cidade de Araras, então se você é da região, você também pode aproveitar, tá bom? Um grande abraço, nos vemos aí! Podcast Arte e Notícia, o som da informação. Voltamos aqui no Arte e Notícia, como eu disse, hoje recebendo meu amigo Edson Gonçalves, ele que é músico, luthier, tem outros atributos também que não vêm bem ao caso, é inapropriado, né? Inapropriado pela censura. Mas a gente vai falar nisso também. O Edson é uma figura muito conhecida no métier artístico, sobretudo na música, né? Em Araras, na região, dado o trabalho, né? Como artista que é, dentro da luthieria, daqui a pouco vai falar sobre isso. Mas eu quero começar esse papo nosso, eu que já o conheço há muito tempo, acho que desde 1981, 82. Então lá se vai, nós estamos com quase... Nós já somos cinquentões, né? Sim. Então pelo menos há 40 a gente se conhece. Nós já estamos fazendo a curva, né? Já fizemos, né? Já estamos começando a descer agora. Sim. Mas o fato é que o Edson é um amigo de longa data e de vários projetos nós fizemos juntos já, né? Muitas coisas, né? Nós desenvolvemos, enfim, muitas aventuras. Ele é filho do seu Gilberto, da dona Tereza, querida dona Tereza, irmão do Betinho, da Denise, ainda não é tio-avô. Não. Precisa adotar um gato ou um cachorro. Talvez. Ou um casal, não é? A gente vai ainda ao final desse episódio certamente convencê-lo disso. Mas eu quero começar com você dizendo o seguinte. Eu sei, mas muita gente não sabe. Quem é o Edson Gonçalves? Rapaz, não. Olha, um ser humano que procura traçar o seu caminho dentro do bem. Eu venho de alguns percalços e depois deles, dado a um crescimento, um amadurecimento, eu tenho visto que o Edson, ele sempre buscou levar a vida de maneira simples e eficaz. E eu tenho consolidado, né, algum caminho ao longo dessa trajetória, mas eu não diria que o Edson é alguém super especial, não. É uma pessoa comum. Vamos começar por aquilo que nos uniu há muitos anos.
Sim. que é a arte, que é a música. Como é que você se descobriu vocacionado como artista, como alguém com esse talento para desenvolver, enfim, ligado à arte musical? Bom, então é assim, olha, eu venho, né, de uma linhagem de músicos. Meus avós, tanto da parte de pai quanto de mãe, já tinham a música, né, em si. Meu pai foi músico. Enfim, tenho Seu pai tios. tocava o quê? Meu pai foi baterista de jazz em São Paulo. Que legal. Ele tocou nos clubes. Eu não saberia dizer, rapaz, porque eu tenho uma lembrança muito pequena, né, daquilo que minha mãe conta, do que minha irmã, meu irmão, já que são mais velhos que eu. Ele partiu muito quando você era pequeno ainda. Sim, o meu pai morreu e conta a história que eu tinha 2 anos, estava completando 2 anos de vida. Então eu não tenho registro de memória, eu tenho um registro de história. Então me contam muito sobre a época em que ele era um músico de clubes em São Paulo. Eu cheguei a conhecer a carteira da Ordem dos Músicos do Brasil, ele tinha. Que legal. Meu pai, segundo minha mãe e os relatos dos meus irmãos, ele era um homem, assim, extremamente dedicado em tudo que fazia. E a música era o cerne da vida. Tinha que estar em todo instante ligado com a música. Eu acho que isso gerou a linhagem, né? Veio no sangue. Então, eu vim já para cá com essa história de, uma hora ou outra, ter que encarar um instrumento. Vocês saíram de São Paulo e depois vieram para cá. Meu pai falecendo, minha mãe tomou a decisão de voltar para junto da família dela, uma vez que eram todos aqui de Araras. E isso se deu em 73. Início de 1973. Então eu sou nascido em São Paulo, sou natural de São Paulo, mas eu fui criado aqui no interior. E aí aquela história, eu fui ter o primeiro encontro com a música, dado a essa coisa de despertar o interesse a tocar e me envolver com o instrumento com meus 9 anos de idade. Antes disso, você teve também um laboratório em casa com o próprio Gilberto, né? Seu irmão. Sim, meu irmão. Mas meu irmão, como ele tem 10 anos de diferença de mim, ele tinha uma outra turminha. Eu era aquele molequinho irritante. Que ficava ali, que né? ficava na roda dos amigos quando eles se reuniam em casa, que eu me lembro bem disso, para tocar e se divertirem ali com os instrumentos, que na época nada mais do que violões, né? Raramente se via uma guitarra elétrica naquela época. Então, assim, eu estava lá no meio. E foi meu irmão que me ensinou 3 acordes básicos, o Ré, o Lá e o Mi. Aquela coisa primária, né? Mas isso com muita insistência. Eu lembro que ele desenhou o braço do instrumento assim, as cordas, as 3 primeiras casas e depois os números relacionados aos dedos. Falou assim, ó, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, e aí foi. Alfredo, eu briguei com aquilo, ainda quando criança. Mas aconteceu um fato interessante, rapaz, e eu não sei se assim, eu não sei se isso é uma via de regra, né? Mas existe um ponto na minha vida que deu aquele boom para a música, que eu falei assim, pô, é isso que eu quero fazer. E essa situação se deu da igreja. Eu era um garoto, frequentava uma igreja evangélica, e um dia, determinado culto de domingo lá, de repente, aquela guitarra lá do cara que tocava, Miguel Piscinati, filho da Líbera Piscinati. Uhum. Miguel Piscinati tocando lá no culto, lá com uma guitarra roxa, fabricada na Jog em Rio Claro. Naquela época. Aquela época era o entendeu? top, né? Eles faziam ela ali em Rio Claro mesmo, né? E aqui eu já estou falando de 79 e 80. 1980. Então eu me despertei ali, deu um estalo naquilo, eu falei assim, quero tocar guitarra. Daquele dia para cá eu não me separei mais do instrumento.
E ao longo dos anos, tocando, me envolvendo com música e com grupos, veio essa coisa da luthieria. Isso foi quase um acidente de percurso. Você vai falar daqui a pouco. Quero falar só uma coisinha aqui que eu acho importante. Eu conheço um pouco da história dele, mas você fala uma coisa que é interessante. A igreja. A igreja também é um componente da nossa amizade. Sim. Né? Sim. E a igreja não necessariamente sobre nós, mas a igreja é um grande celeiro de artistas. A igreja brasileira. Né? Pena que até hoje, salvo algumas exceções, raríssimas exceções, ela não sabe cuidar de seus artistas, né? Infelizmente eu tenho que concordar. E por que você acha que isso acontece? Qual é a razão? Qual seria a razão para isso? Olha, tem um divisor de águas aí. Qual é esse divisor? No início dos anos 90, teve um movimento forte musicalmente falando dentro de igrejas que já compunham o movimento neopentecostalista, mas não com tanta ênfase quanto hoje. E uma dessas correntes era a Renascer em Cristo, do Estevão Hernandes. O Estevão Hernandes foi responsável por... Aquele Estevão Hernandes de saudosa memória. Isso, Não é esse aí. Não, né? aí aquele lá não existe mais. Tá o bom. de hoje é um outro cara. Aquele Claro lá... que a gente ia dar uma provocadinha. Não, com certeza. Aí aquele Estevão, ele foi responsável por fazer com que a música dentro da igreja ganhasse um outro patamar, fosse para um outro nível. Ele foi o pioneiro em pagar músicos para estarem em tempo integral, remunerar, né, devidamente. Ele foi o pioneiro dos grandes eventos musicais. Mas eu não estou aqui para fazer propaganda disso. Estou aqui para relembrar uma história em que trouxe essa leva. Concomitante a isso, acho que cabe nesse contexto a gente lembrar de alguns nomes, como VPC, Vencedores por Cristo, Sim, Logos, sim. Janires, Rebanhão, Sim, sim. que também, mas especificamente no caso, o Milad, que eram missões, trabalhos missionários que faziam isso, que utilizavam a arte como ferramenta, né, de evangelismo, mas também vivendo disso, né, através da venda de produtos, dos próprios discos, os LPs da época, né, os cassetes e tal. É que assim, a gente está falando sobre a questão igreja. Esse pessoal, eles eram os itinerantes, né? Eles não tinham mas localidade. Também oriundos, saíram das igrejas para poder fazer o trabalho. Mas eles tinham essa proposta, né? Eles percorriam o território. Isso. Então, assim, foi um pessoal que também contribuiu para que a música popular cristã, ou a MCCB, né? A música cristã contemporânea brasileira. Essa música viesse alcançar todo esse público cristão, evangélico, enfim. Agora, aquele movimento dentro de igreja mesmo, focado em um ambiente, em um local, isso aconteceu nessas situações aí do Estevão, né? Ele é o ponto, mas depois isso se tornou mais trivial, isso começou a ter uma abertura. E aí eu vou voltar no cerne, né, da questão. Aí essa questão dos celeiros, né, que produziram grandes músicos. É claro que o tempo passou, muita coisa mudou. Hoje nós temos aí os expoentes da música gospel, e hoje virou realmente uma balbúrdia, né? Tem gente confundindo tudo aí. Mas houve uma época de ouro, houve uma época em que tudo era levado muito a sério, tudo era feito com muito cuidado, muita atenção. E eu participei, como você também, né? A gente participou dessas situações.
não só envolvidos, às vezes, com as instituições religiosas, mas também como cunho próprio, né? A gente também tomava uma iniciativa, fazia um trabalho, enfim, a gente explorava esse ambiente. Então, assim, infelizmente, as igrejas, eu acredito que elas não, salva raras exceções aqui, como a do Estevão que eu estou falando aqui. Aquela época. Aquela época. As igrejas não valorizaram, né, os grandes talentos que se aproximaram, que se achegaram a ela. Porque eu penso também que a proposta da igreja, Alfredo, não é totalmente música, né? A gente sabe disso. A igreja, ela não tem como ponto forte, ou centro, cerne do assunto dela, cultivar música ou tratar de situações. A igreja, na verdade, é uma junção de pessoas onde se busca pelo divino, né? Se busca pela esfera espiritual. Então, assim... A música, na verdade, dentro desse conceito, seguindo o seu raciocínio, ela seria para essas instituições apenas uma ferramenta. Sim, com arte certeza. Com certeza. Lembrando que a arte não se resume apenas à música, né? Você tem teatro, você tem dança, você tem outras expressões, pintura, artes plásticas. Sim. É por isso... Não, claro, as igrejas desenvolveram grandes ambientes das belas artes. Houve um tempo em que existiam os corais, houve um tempo em que existiam os balés, os corpos de dançarinos e tal. Houve um tempo em que existiu a encenação, o teatro, tudo isso já passou dentro das igrejas. Né? Mas a música sempre permeou tudo isso, né? A música estava sempre ali ao redor. Mas a música, eu penso assim, eu vou falar grosso modo, tá? Mas sem querer atingir a sensibilidade de ninguém, sem querer ofender a postura de ninguém. Mas, aqui a gente não precisa ser politicamente correto. Tá. A música, Alfredo, na igreja, ela é simplesmente um envoltório, né? Ela é algo que vem só para dar um realce, né? Parafraseando aqui o Gilberto Gil, quanto mais purpurina, melhor. Realce, realce. Não, Então, assim, vamos fazer música, porque a música alegra, a música eleva. É o componente emocional, né? A música mexe com as emoções, faz você transcender até, se você estiver aberto a isso. E depois vai para o que realmente interessa. Isso aí, música da igreja, isso aí. Mas os talentos, eles são intocáveis em si. Quem é talentoso Há de se talentoso. fazer essa separação. Claro. Quem é talentoso é talentoso. Quem quem não é, tá? Não tem essa história? Quem nasce pronto e fim de papo. E essas pessoas passam pelas igrejas. Mas a igreja, ela não tem esse olhar, essa coisa de, opa, tem um grande potencial aqui, né? Dá para fazer com que isso seja completamente... trabalhe completamente a nosso favor. Isso aí não passa pela cabeça do pessoal, não. O pessoal gosta mais mesmo de ver um rebanho debaixo de uma palavra de ordem, essa coisa toda aí. Você acha que... você falou lá dos 1980, quando você se aproximou da guitarra, e daí a gente dando um salto, né, e caminhando ao lado dessa consideração que nós estamos fazendo aqui, você músico que cresceu muito ligado ao rock and roll, né? Como nossa geração foi ligada, uns Sim. mais, outros menos, mas ainda a gente passava por uma fase dentro das instituições em que o rock era mal visto. Né? Sim. A distorção de uma guitarra significava o seu passaporte para uma suspensão. Não era isso? Rapaz, mais ou menos isso. Passei muito por isso, passei. Todo mundo sabe. Quem conhece o Edson da igreja sabe. Passei muito por isso. Né? Na instituição que eu mais fiquei, eu fiquei 28 anos em uma igreja, eu fui campeão de suspensão, né? Eu inaugurei suspensões de 1 ano completo, aquela coisa toda.
Mas é assim, olha, você vê, tudo aquilo que era um absurdo naquela época, hoje já virou até Fazendo uma ponte com as trivial, né? suspensões, com os entreveros, alguns que eu presenciei, inclusive, com aquilo que a gente estava dizendo dos talentos. Falta, eu vou usar uma palavra aqui para quem não é habituado, né? Pastoreamento é mais ou menos uma gestão de pessoas, não é? Sim. Nós não tivemos isso. É. Raras vezes encontramos pessoas que se dispuseram a nos entender enquanto artistas. Sim. Ou eu estou errado? Não está errado. É claro que nós tivemos aquela passagem pela adolescência, e toda adolescência é uma turbulência, né, em si próprio. Então, existia o ponto da rebeldia, claro, existia o ponto de você falar mais do que a boca, claro. Mas a gente alcançou um ponto em que a gente iria entender perfeitamente todas as colocações e a gente iria fazer tudo que fosse possível para fazer aquilo funcionar, no que dependesse da gente. Mas foi nesse período dessa maturidade, desse despertamento, em que ninguém quis saber de cuidar mais da gente, né? Eu penso assim que não é que não houve interesse, mas eu penso que os pastores, os líderes, né, as pessoas envolvidas com essas questões, na nossa época, elas decidiram não lidar com isso. Eu penso que para eles era uma coisa totalmente dispendiosa e desnecessária. Porque dentro das igrejas você tem aquela coisa assim, olha, você se agrega, você vai para uma igreja, você está entrando naquele ambiente, você está se propondo a frequentar aquele ambiente. Aquele ambiente já tem suas regras próprias. As pessoas têm que se adaptar, né? Claro. Não é a igreja que vai se adaptar a você, é você que vai ter que entender como é que funciona. O modo de operação. Você que vai ter que assimilar isso. Mas músico tem um detalhe. O músico, ele é extremamente sensível, você sabe disso. E o músico, ele tem cérebro, ele pensa. Ele não fica dentro da caixinha. Músico tem opinião própria, músico tem postura. Eu estou falando de músico, tá? Não estou falando. Mas isso vale para o artista como um todo. Para o artista. Eu não estou falando de pau mandado. Os mais esclarecidos entenderão. Entendedores entenderão. Eu não estou falando de pau mandado, eu estou falando de pessoa que tem domínio de existência, que sabe o que é e o que tem que ser. Olha, no meio artístico secular, a gente sempre ouve assuntos relacionados à postura de artistas. Porque o fulano exigiu isso, porque o fulano aprontou aquilo, porque o cara fez aquilo outro, porque a garota fez aquilo. Mas isso é o espírito da música. Isso é totalmente participante de quem é músico. E quando o músico está na igreja, não é diferente. O músico, ele está lá tocando, o cara dá uma mancada lá, o dirigente lá dá uma pisada na bola. Mano, o cara, ele se estremece todo. Ele sabe que aquilo foi uma mancada. Considerando que sempre se gastava tanto tempo para ensaiar, para deixar tudo bonitinho, para fazer tudo redondinho, mas chegava na hora, alguém queria provar não sei o que para não sei quem. E aí a regra se quebrava. A palavra acho que mais adequada para isso, para definir tudo isso, é a vaidade, né? Aí é aquela história. E você, na sua questão de música, na sua posição de músico, você tem que fazer uma defesa daquilo que você está fazendo. Porque, afinal de contas, aquilo para você é sério. Para a pessoa pode ser um momentozinho de descontração, mas para você está fazendo com toda a sua seriedade. E é nessa hora que vem essa coisa, essa gana de falar assim, não, está errado. Isso aí está errado. Então, Alfredo, os líderes, vendo essa postura e sabendo que nem todo mundo ia se curvar, os caras desistem.
entendeu? Desistiram da gente. Para a gente fechar esse bloco, acho oportuno dizer isso. Você falou uma coisa agora aí que é muito forte. Os caras desistiram da gente. Mas eu acho que o evangelho não desistiu da gente, né? Se a gente considerar que o evangelho, ele tem em si como fonte a centelha divina, e todos nós somos uma centelha divina, então jamais estamos desamparados debaixo desse ponto de vista, mediante esse ponto de vista. A relação ou a inter-relação entre pessoas é uma coisa. Agora, a relação do ser humano com o divino é totalmente outra. Não é uma questão coletiva. Não, de forma nenhuma. É estritamente pessoal. Forma a espiritualidade é pessoal. Muito bem. Tem mais histórias aí, hein? A gente está lembrando aqui de um tempo que a gente viveu intensamente. Se nós estamos aqui, deve-se muito a esse tempo. Com certeza. Né? E a gente vai para um rápido e importante intervalo e voltaremos no último bloco do nosso Arte e Notícia, hoje recebendo o músico, luthier e divagador Edson Gonçalves. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi, aqui dos Estúdios Pinheiros, e quero convidar você que tem um conteúdo legal, que quer divulgar um pouco mais a tua marca, que quer realmente levar teu conteúdo aí nas redes sociais, seja no YouTube, Instagram, enfim, quer ter o seu podcast. Está na hora de você contar com os Estúdios Pinheiros, que nós temos aqui no Estúdio 2, um estúdio prontinho para o seu podcast. E você pode ver aqui, iluminação muito bem feita, a parte de áudio toda bem resolvida, prontinho para você vir aqui e gravar o seu podcast. Entre em contato conosco aqui nos números que estão aqui embaixo, que o Robson Pinheiro vai te atender e você vai ser muito bem atendido, vai ter a oportunidade de estar vindo aqui conversar com a gente. Agende um horário que você vai se surpreender. O Estúdios Pinheiros fica aqui na cidade de Araras, então se você é da região, você também pode aproveitar, tá bom? Um grande abraço, nos vemos aí! Podcast Arte Notícia, o som da informação. Voltamos no Arte Notícia, hoje recebendo o nosso convidado, Edson Gonçalves. Aliás, deu um recadinho aqui, um recadinho importante. Você pode entrar em contato conosco, sugerir pautas, fazer suas críticas, enfim. Pode entrar em contato pelo nosso Zap, o telefone Zap 19 989 07 12 52. Esse é o WhatsApp do podcast Arte e Notícia. Edson, a gente estava falando aqui, falamos no primeiro bloco, sobre a nossa origem, onde a coisa aconteceu, quem a gente viu, tal, aquela coisa toda. E aí, eu digo sempre assim, eu tenho uma referência do espelho, quando eu tinha 17 anos. E um belo dia eu acordei e descobri que eu estava com 52. A arte e a música nos proporcionou experiências bastante significativas, né? E nós tivemos também, tocamos juntos na noite, tivemos alguns projetos, mas nesse contexto, e já entrando na sua profissão de luthieria, o que é ser um artista e viver dessa arte num país como o Brasil e no interior de São Paulo? Como é que eu diria? É um ato heróico, né? É ser um herói. Bom, olha, a vida sempre vai oferecer e apresentar dificuldades. E eu penso que eu já experimentei várias. Eu sou muito feliz hoje no ponto em que eu vivo hoje. Eu tenho que ser sincero. Eu sou muito grato ao divino por me permitir chegar onde eu cheguei. E eu sou muito feliz hoje nas instâncias em que eu estou.
A luteria, como a gente falou lá no início, a luteria ela veio junto com a música, né? Um dia eu estava lá reinando numa guitarra velha que eu tinha lá os meus 16 anos, 17 anos de idade, eu estava lá tentando entender aquela anatomia. De repente eu percebi que uma mudança deu certo, uma troca de um componente funcionou também. Gostei desse trem. Eu falei, rapaz, isso aqui é gostoso, isso aqui é interessante, né? Até que um dia eu, assim como você falou sobre a idade, eu vou falar sobre a profissão. Eu acordei e me encontrei já fazendo os serviços de luthieria, sem ainda ser um, né, luthier, propriamente dito. Fazia um serviço para um amigo, fazia um violão, fazia um contrabaixo, todo mundo gostava. Rapaz, ficou melhor, ficou bom, olha, gostei do resultado. Até o dia em que eu perdi o emprego que eu tinha. E nesse dia, aquilo que parecia que ia ser uma tragédia se transformou no caminho que eu estou trilhando até hoje. Que coisa linda. E a luthieria surgiu assim. É claro que depois vieram os anos de aperfeiçoamento, conhecimento, né? Vamos entender melhor isso tudo. E a gente está aí já, eu estou fechando aí uns 20 anos aí no ramo, na profissão. Para quem é do ramo, sabe distinguir, mas para quem não está assistindo, a luthieria, ela se divide em duas frentes, né? Explique isso para as pessoas que não conhecem poderem... Sim, são duas vertentes. Existe a luthieria de construção, que é propriamente dito quem o construtor. Constrói o instrumento. Isso. Você encomenda, ele fabrica para você um violão, uma guitarra, um contrabaixo, um cavaco, qualquer instrumento. E existe a luthieria do segmento de manutenção e ajuste, que é o segmento que eu trabalho. Apesar de eu conhecer todos os processos de uma construção, mas eu não me interessei em seguir essa vertente. Eu preferi essa questão da manutenção. E na manutenção nós trabalhamos com a preventiva e corretiva. Então, assim, o que é isso? É um músico que compra um instrumento, sendo novo ou usado, não importa, ele quer ter uma opinião se aquilo realmente está tudo legal, está tudo em ordem. Às vezes ele quer fazer um embelezamento, ele quer pegar um instrumento um pouquinho abandonado, no caso de um usado, aí ele quer dar um upgrade naquela coisa toda. Então é aí que entra o nosso trabalho. Instrumentos novos também, porque diferentemente do que se pensa, quando você compra um instrumento novo na loja, ele só está pré-configurado. O ajuste fino, aquela coisa mais precisa que vai atender a postura, a tocabilidade, né, do músico em si, tal. É o nosso trabalho que realiza. Sim. É a luthieria de manutenção, de ajuste. Então a gente coloca aquele instrumento dentro do ponto ótimo, chamado ponto ótimo. Mas para isso você precisa ter além do conhecimento técnico, né, a ser empregado naquela regulagem, você precisa também conhecer muito o perfil do seu cliente, né? Com certeza. Agora você falou uma coisa super interessante, Alfredo. Isso é uma coisa que vem com o tempo. Quem é da área e está nos assistindo, está acompanhando a conversa agora, vai entender perfeitamente. Realmente, você não pode só olhar o lado técnico. Você tem que procurar unir a possibilidade técnica que o instrumento vai te oferecer para o ajuste, juntamente com o perfil do músico que vai executar aquele instrumento. Então, por exemplo, quando eu recebo um cliente que eu não conheço, porque a gente acaba fidelizando pessoas ao longo dos anos, então a gente conhece o perfil de um, de outro, a gente já sabe, o cara chega lá, Edson, aquela coisa de sempre, tá? Legal, já estou sabendo. Mas quando vem uma pessoa pela primeira vez, então assim, é praticamente uma entrevista, é um bate-papo. Senta aqui, o que você toca, qual é o estilo? Você pode tocar um pouquinho para ver aí? Exato, tal, né? Porque é interessante a gente ver como é que a pessoa... A calibragem, né? Utiliza o instrumento, como é que a pessoa empunha, como é que a pessoa se comporta com o instrumento. Tudo isso a gente faz uma leitura.
Na medicina tem a anamnese, né? Isso. É mais ou menos isso que a gente faz. Então, é que esse raio-x revela muita coisa pra gente. Então fica fácil depois entender o que vai acontecer lá na bancada. Mas isso não significa que a gente sempre vai ter êxito. Eu procuro dizer que também é assim, você entrega um instrumento para um luthier, para ele corrigi-lo, para ele fazer um ajuste, e quando você vai buscar, o instrumento, às vezes, ele está definido, ele está resolvido. E às vezes não. Porque o músico ele vai experimentar, ele vai tocar no ambiente dele, na atmosfera dele, e às vezes vai faltar ainda um tiquinho de alguma coisa. Então ele volta numa segunda situação, e ele relata, e aí sim se finaliza. Então a luthieria também não é uma matemática precisa, entendeu? Ela não é um mecanismo extremamente preciso. Regulou isso aí. Não. Existem casos e casos. Tem instrumentos que ficam perfeitos já de cara e tem instrumentos que às vezes requerem até mais uma ou duas intervenções para que você resolva. E olha que coisa engraçada que você está dizendo. Engraçada e séria também. Porque o próprio... não raras vezes, eu sei disso, aparecem casos em que vem, por exemplo, um violão que foi construído por um colega luthier que vem para regulagem. Sim. E esse luthier, quando fez o violão, fez também com o perfil daquele contratante, enfim, de quem encomendou o serviço. Sim. Mas o manutencionista, ele faz o quê? Ele consegue equilibrar, né, aquilo que sai da produção, mas o cara fala, mas não está do jeito que eu pensei. Peraí, é aí que entra. É uma depuração de trabalho. Sim. Né? A gente é quase que um realizador de desejos, porque o que ocorre? Você está falando de coisas interessantíssimas, você está trazendo à baila aí coisas muito, muito importantes e interessantes, que vale a pena ser registrado aqui. O luthier construtor, ele é um artista em si. E o produto dele, o trabalho dele, é a arte dele. É a grande obra de arte dele. Ele esculpe aquilo. Então, para ele, está tudo dentro do perfeito. E não necessariamente para quem contratou. Exatamente. Né? Apesar de ele ter também tomado informações com quem pediu a encomenda, sim. Tá? Mas dentro da lógica de trabalho dele, e ela não está errada, ela está correta, porque ninguém conhece mais da anatomia do instrumento do que o construtor. Lógico. Correto? Então, para ele, está tudo no ponto ótimo. Mas quando o músico toca, o músico vai perceber, às vezes, alguma coisa que não ficou a contento. Uma altura de cordas, uma altura de traste, o trabalho de uma tarraxa, tem tudo isso. E quando você pega aquele cara chato, que diz assim, a minha mesinha tem problema. É a mesma coisa. Para você, eu estou falando disso porque eu tenho um problema sério com mesinha. A mesinha é a primeira corda do violão, né? E não, mas ela não tá. Eu li, ele me falou assim, desencana, cara. Tá tudo certo. Não, mas não é só você. Isso é uma constante. Cara, isso na verdade, o luthier também, ele tem uma função terapêutica. Né? Eu acredito que sim. Olha, eu vou falar para você o seguinte, eu vou encerrar ali o raciocínio do construtor e já vou finalizar com isso aí. O que acontece? Aí o músico vai lá para o construtor e o construtor vai falar assim, rapaz, mas tá dentro da regra. Nenhum construtor gosta de corrigir o que foi feito. Tá? Eu acho que nenhum artista gosta de ter a sua obra corrigida. Questionada. Exato. Então, o Alfredo, olha só que interessante. O construtor, ele até faz às vezes, porque você pagou um valor significativo daquilo. Instrumentos feitos por luthiers são instrumentos de custo médio-alto, né? Não é um instrumento barato. Então, ele até te atende, porque você pagou por aquilo. Mas ele não vai fazer o que a gente faz, e eu já vou explicar. Aí o cara fala assim, tá aqui, resolvi para você aquele detalhezinho que estava te incomodando. E o músico percebe que não resolveu.
E não é porque o cara não quis resolver, é porque para ele tá tão perfeito que só uma passadinha de lixa é o suficiente. E eu não estou aqui desfazendo do trabalho de ninguém, pelo amor de Deus. Claro. Né? A gente está falando sobre questões relevantes. Então, o que ocorre? Aí é que entra o nosso trabalho. O cara chega e fala assim, ó, eu já passei por isso. Olha, comprei esse violão, cara, gastei uma grana, levei pro cara 2 vezes, mas o cara não consegue entender que eu quero a corda baixa. Tá bom. A gente analisa a estrutura do instrumento. O instrumento oferece uma altura de corda mais suave. Normalmente os construtores de violões, eles fazem os violões com uma corda mais alta. Mais alta, porque Padrão é uma mesmo. regra. É. Quanto mais alta a corda, mais timbre, Isso. mais sonoridade. Então, o que a gente faz ali? Aí a gente vai trabalhar o meio termo. A gente não vai desconstruir aquela obra de arte que já está pronta, está linda, maravilhosa, mas a gente vai tentar atender o desejo do músico, para que ele Botar uma fique cerejinha ali. Nós vamos passar um glacê. E aí, às vezes, a gente consegue com muito êxito e o cara fica feliz da vida e saltitante. E tem os músicos que chegam e falam assim, cara, essa primeira aqui não sai, mano. Não sai? Não sai. Tá, vamos plugar. Aí eu plugo na frente do cara e a mizinha explode na cabeça do cara. O cara fala assim, você tá de brincadeira. No meu equipamento não sai assim. Então não é o violão. Então, é aí que Ou a a guitarra, gente tem né? que conversar com a pessoa. Um jeito, né? Pegar um Rivotril, diluir na água, falar, toma uma água aqui comigo, amigão. Brincadeiras à parte. Aí a gente explica, fala, olha, o instrumento está perfeito, o instrumento está legal, está íntegro, pode ser uma questão de equipamento, pode ser uma questão... Os músicos da noite, aí fica subentendido um banquinho e um violão, voz e violão, voz, violão, percussão, banda, subentende-se tudo isso. Os músicos da noite, eles ainda não conseguiram entender o seguinte. Depois da segunda música, sua audição está saturada. É. Correto? É. Sua audição está saturada. Ô louco, Edson, mas eu ponho a caixa lá no canto, não interessa, sua audição saturou. Porque existe um volume sonoro, existe um ruído de ambiente. O cara está fazendo num restaurante, tem 30 pessoas, 50 pessoas conversando, batendo papo, e aí tem o som do cara ligado, e tem o violão, e tem a voz, e tem o efeito, e aí o cérebro tem que resolver tudo isso. Na segunda música o ouvido saturou. Aí ele começa a ter a perda de sensibilidade para algumas frequências. É aí que ele encana que a mizinha não está saindo. É aí que ele encana que na Mas hora até da chegar frase lá, não né? chegou. Então a gente explica tudo isso, entendeu? Tanto que existe um cara que é um cliente das antigas e ele falou assim outro dia para mim, ele falou, cara, eu resolvi minha vida. Falei, do que você tá falando? Ele falou assim, do som. Cara, eu descobri a maravilha do século. Eu falei, do que você tá falando? Ele falou assim, in here, comprei um sistema no... Cara, eu ouço tudo agora. Eu faço minha música, velho, nunca me ouvi tão bem, o meu violão é coisa maravilhosa. Que maravilha. Por quê? Porque os níveis foram para baixo. Sim. Tá dentro da cabeça deles o som. Quando não, tem aquele questionamento, né, que eu já lhe fiz muitas vezes. Por que o meu violão tem um som diferente na sua mão? Não é? Também. E aí é que entra a magia da música. Olha, cada um tem uma mecânica, motora. Cada um tem uma maneira de se comportar com o instrumento. Alguns são extremamente delicados e suaves, outros são tolerantes e alguns são aberrativos. Os caras não têm mão, tem pata. Com toda a educação, pessoal, com toda a educação, não é? Vocês sabem do que eu estou falando, Steve Ray Vaughan, tá? Aquela patada maravilhosa do blues. Tem gente que tem pata, entendeu? E aí, para você equilibrar tudo isso e conciliar tudo isso, é uma ginástica, meu amigo. Este será um corte. Eu não tenho sombra de dúvida, entendeu? Não, mas é uma realidade, viu? Patada foi ótima. Não, é uma realidade. Eu me lembro até hoje, um cara que chegou... Um cara, bicho, 2 metros de altura, um cabelo na cintura. Eu falei assim, o cara é do rock, só pode.
O cara era sertanejo fincado, velho. Fincado. Era Christy Ralph, era Bruno Marrone. Eu falei, nossa, né? Aí ele tirou o Takamine Ainda dele que o do Christy Ralph é case. um pouco mais leve. Não, maravilhoso o Christy Ralph. Christy Ralph é uma coisa gloriosa. Ele tirou o Takamine dele, japonês, do case, e falou assim, cara, eu não entendo com esse instrumento. Me ajuda. E eu olhando para aquele cara alto, velho, falando assim, porra, eu vou ter que fazer alguma coisa para, né, solucionar isso aí. Falei, mas qual que é o problema? Ele falou assim, saca só, o violão não tem som, cara. Mano, ele mandava umas batidas de mão no violão e a região do escudo já tava esfoladérrima. Você via que a pancada era forte. Aço. Violão aço. Ele tocava com a mão ou com a palheta? Não, com palheta. Mas a pancada era forte. Como é que eu ia dizer pra esse cara que ele tinha que maneirar? Fala pra mim. E aí? Entendeu? E peguei o instrumento dele, a corda colada. Aí eu falei assim, cara, o teu violão tem uma ação muito baixa. O seu violão tá abaixo do tolerável. Não, mas é assim que eu gosto. Cara, eu toco 5 horas da noite seguido, eu tenho que ter um violão confortável. Eu falei, não, conforto é uma coisa. Agora isso aqui é uma extrapolação, tá muito baixo, tá batendo tudo. Você ouvia a batida do traste. Não, mas você vai erguer a corda do meu violão? Eu não quero. Não, calma. Vamos. Olha, eu sei, rapaz, que foi um trabalho aí de uns 2 dias com o cara. Mas, assim, aquela batida da mão é do cara. Estilo. É do cara. É o jeitão do cara. Não tem por onde. Muito bem. Estou aqui com o músico, luthier e terapeuta. Edson Maravilhoso. Maravilhoso. E a gente está quase no final aqui do nosso podcast. Passou rápido demais, né? Passa. Eu tenho que lhe fazer 2 perguntas e você tem que responder assim de maneira bem sucinta. Uhum. Porque você é uma das pessoas que eu tenho como referência de ser guerreiro. E você teve um episódio na sua vida que foi muito sério, com a sua saúde. Sim. E você passou por isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez alguém esteja passando por esse momento também, e a gente não sabe aonde esse podcast chega. Então, de maneira bem objetiva, conte um pouquinho sobre esse drama que você viveu na sua vida e como é que isso terminou. Em 2005, eu fui diagnosticado com linfoma não Hodgkin. Câncer. Eu fui diagnosticado através de uma biópsia de uma saliência que eu tinha no corpo. Dr. Enio Vitali, já falecido. E eu fui encaminhado à doutora Alessandra Chiquito. A doutora Alessandra foi um anjo na minha vida. Literalmente. Ela, de verdade, ela exerceu a medicina comigo. No tocante ao cuidado com o próximo, ao compromisso do médico com o seu paciente. E eu passei por 4 anos de tratamento, com quimioterapia, radioterapia, até que essa quimioterapia ficou paliativa, começou a somente estacionar a doença, não resolvia, não regredia, ela estacionava. Nesse inteirinho eu fui apresentado a um protocolo que na época ainda era um protocolo, hoje já está efetivado na rede pública de saúde, mas na época era um protocolo chamado Mabitera. Mas como era um protocolo, eram doses de alto custo, medicamento de alto custo. Mas com a ajuda do divino, de um ambiente de expressão maior, eu fui agraciado com o trabalho de um bom advogado. Conseguiu a medicação? Conseguiu a medicação, a prefeitura dispôs para mim na época, então eu pegava todo mês aqueles frascos, levava até o centro quimioterápico São Luís, e ali eu passava pela infusão, e isso durou 8 meses. E isso resolveu.
eu recebi remissão clínica um ano depois do início com o Mabtério, eu recebi a primeira remissão clínica. Passaram-se depois mais 2 anos, eu ganhei a remissão definitiva, a remissão clínica definitiva. E desde então a vida se normalizou novamente. Mas no interim da doença, no momento crítico e no ponto forte da doença, houve as internações, houve as hemorragias, houve as alergias, as intoxicações, os desmaios, houve tudo que você imaginar. Mas como você disse, eu passei por isso, né? Não é mérito meu. Agora, o que eu tenho que dizer para as pessoas é o seguinte, o que mais valeu a pena em tudo isso foram 2 pontos, para mim, que eu sempre foquei nisso. Primeiro, o acolhimento da família. A família com você nessa hora é imprescindível. Talvez o melhor tratamento que você possa receber. O calor humano. Você saber que tem alguém junto de você. Eu não posso deixar de citar aqui a Verusca, minha ex-mulher, que na época do ponto alto, nós estávamos recém-casados e ela segurou esse rojão comigo o tempo todo. Então eu tenho que fazer menção dela aqui, de todo o meu coração e minha gratidão. E um segundo ponto importante, a aceitação do tratamento. O que eu quero dizer com isso? Alfredo, eu nunca disse não para nenhum procedimento. E os procedimentos eram os mais terríveis que você possa imaginar. Eu precisei um dia colher líquido da região inguinal sem anestesia. Então, você pode fazer uma ideia do que significa isso. Você recebeu uma agulha numa certa profundidade na região inguinal para atingir o gânglio, tirar o líquor, e isso não pode ser mascarado por uma anestesia. Você tem que fazer ali a ferro e fogo. Né? E outras coisitas más. Eu fui um sério candidato a transplante de medula no Amaral Carvalho, em Jaú. Fui estudado por uma equipe médica. Sem falar também num certo desconforto que nós, como seres humanos, passamos nessa hora, porque você vira um boneco. E eu não estou aqui querendo desfazer, não, dos protocolos médicos, nada disso. Mas é só para que as pessoas tenham uma ideia de que eu estava, um dia me encontrei numa maca, nu, e tinham ao meu redor 6 médicos, entre eles uma médica. Então eu era um paciente quimioterápico, eu estava nu, e todo mundo me riscando com uma caneta piloto, mapeando o meu corpo para saber aonde a radioterapia iria fazer efeito correto. E você se olha naquele momento e você fala assim, o ser humano não é ninguém, o ser humano não é nada. Fala assim, que é o ser humano, né? Eu digo isso porque tem tanta gente, rapaz, achando que manda no mundo, achando que é dono da vida. Eu queria saber o que essa pessoa ia querer mandar, qual era a ordem que ela queria dar, seja lá para quem for, numa situação dessa. Porque, rapaz, você se encontra no seu zero. O ser humano tem um ponto zero no ser humano, é esse aí. Você está lá, meu amigo, você está ao léu, seja o que o divino assim escolher para você. Olha, eu penso que para mim escolheu coisas boas, porque depois de todos esses episódios, os anos se passaram, eu retomei todas as minhas atividades, enfrentei outros tantos tropeços e estou aqui. Foi uma honra receber você aqui. Nós já tínhamos gravado em áudio, sim, né? Lá há algum tempo, mas hoje recebendo você aqui, eu que conheço um pouco da sua história, não tem como não me comover, e eu espero que você aí também tenha compreendido, ou pelo menos percebido, o quanto a vida é preciosa. Com certeza. Né? Cada minuto, cada dia vivido, sim. Apesar de todas as pancadas que a gente recebe, na maioria das vezes injustas, mas a vida é um presente. Né? Falando em presente,
Eu não falei da Dona Terê. Dona Terê era uma querida mãe do Edson, uma pessoa, uma senhorinha maravilhosa. E você vai tocar agora então aqui para a gente encerrar, por favor. Hoje estou com outro violão, aqui o nosso de Jorge Senhorina 16 está guardadinho. Hoje nós viemos com um Jasmine. Aliás, todos os meus instrumentos são manutencionados por esse moço aí, né? Então, o senhor, por favor, já faz ao vivo aqui? Não, vamos fazer ao vivo, pega aí. Meu pega pai, aí. ó o Rojão. Pega aí. Agora o senhor vai escolher qual é que o senhor vai cantar. E vai tocar um trechinho, só um trechinho para a gente fechar, em homenagem à nossa querida e saudosa sua mãe, Dona Tereza. Se for em homenagem à minha mãe, tem que ser... Você vai fazer aquela também. Uma música do Moacir Franco, né? Que ficou famosa na voz de outros artistas aí. Você lembra o nome dessa música? Porque eu sempre cantei... Essa? Não, aquela... Você me pede na carta que desapareça. Não, a gente pode descobrir agora. Eu não me lembro como é que chama a música, mas era uma música que eu ia lá visitar minha mãe e ela falava assim, ai filho... Ainda toca. Ontem, não é essa? Será que é isso? Peraí. Olha lá, o produtor, qual que é? Ainda ontem chorei de saudade. Olha aí, é isso daí. É isso aí. Minha mãe era fissurada nessa música. Então vamos homenagear a Dona Tereza e encerrar o nosso podcast. Eu ia pedir a história do charreteiro do amor, mas a gente conta uma outra época. Vamos encerrar com essa então, minha homenagem à Dona Tereza. Edson, meu muito obrigado. Muito carinho, viu? Fico muito honrado com a sua amizade, com a sua irmandade. A gente que tem histórias aí, muitas histórias. Vai ser a primeira de muitas. Tinha muita coisa para falar. Com certeza. Mas o tempo não permite. E a você, meu muito obrigado por estar conosco. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. E assim é o podcast Arte e Notícia. Fala sobre cultura, fala sobre a vida. E vamos agora com Edson Gonçalves, homenageando a Dona Tereza. E assim a gente fecha o nosso podcast. Você me pede na carta que desapareça, que nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme. Beijo para você, para Dona Tereza e para você de perto, para você de longe. Edson, beijo no coração, obrigado por tudo. Sempre. A gratidão é minha, forte abraço a todos. Uma honra estar aqui. Tchau. Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior.